E Piperno, essa situação que o Corinthians vive no Campeonato Brasileiro, o torcedor começa a fazer as contas. Eu vi muita gente falando assim, o Corinthians precisa vencer 6 jogos. Só que o Corinthians, em 29 partidas, em 29 rodadas, só venceu 6 jogos. Então vai ter que ganhar tudo aquilo que ganhou durante o campeonato todo para sair da zona de rebaixamento. Porque 6 vitórias, o Corinthians alcançaria ali 47 pontos. É a pontuação que o torcedor está colocando para fugir do rebaixamento. Situação caótica do Corinthians dentro e fora de campo, Piperno. A matemática criativa do torcedor é um negócio fantástico, né? E ela é tão real quanto aquela história, enfim, que o Vanderlei contava aí pra gente, né? Enfim, do sujeito que chega em casa e flagra lá, né? Enfim, a esposa lá com, né? Enfim, um convidado lá no sofá. Ele põe a culpa no sofá. Então, é muito real realmente essa matemática, porque, vejam, o Corinthians está no Z4 já faz um tempão, e assim, o torcedor sempre fazendo essa conta, é só ganhar tantos jogos, é só ganhar mais aqueles. Só que tem uma coisa, a cada rodada em que essa conta se renova, significa que é uma rodada a menos para chegada do campeonato. E tem uma conta, não quero te interromper, só acrescentando, em cima do que falou o Pedro também, ainda mais preocupante, 29 jogos, 29 pontos. Isso, 33%. Se seguir nessa toada, um abraço. Faz 38. Então, mas aí, Mauro... Com 38 você está rebaixado. Então, vamos... O mínimo que já teve foi 40 pontos, né? Então vamos pensar num cenário assim, generoso com o Corinthians, que ele passe de 33%, que foi o aproveitamento até agora, nessas 9 rodadas finais, 27 pontos, né, ele consiga, 14, 50%. 14 mais 29, 43. Dá mais ou menos na linha de corte, fazendo conta e rezando. Sim. Então, mesmo que o Corinthians... Com poucas vitórias. Com poucas Se empatar com outro time, o Corinthians tem a tendência a ser rebaixado. O Vitória também é uma pontuação do Corinthians, mas ele... Cuiabá tem um jogo a menos, se vencer o jogo atrasado, passa à frente. Passa à frente. Então, se o Corinthians pula de 33% para 50% do aproveitamento, significa que o Corinthians deu um salto qualitativo de 50%. Metade de 33 são 16,5%. 16,5, com 33, 49, 50%. Ou seja, se o Corinthians melhorar muito a campanha dele até o fim, ele vai chegar com 43 pontos, fazendo conta e com poucas vitórias. Break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com o bate-pronto. Seguimos no YouTube, ainda falando desse Corinthians, hein? Vanderlei Nogueira fazendo aqui as contas, como disse o Piperno, basicamente o Corinthians vai precisar de quase 100% de aproveitamento para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Pode, mas convenhamos que é um sufoco. O coração tem que ficar apertado da torcida do Corinthians, especialmente da torcida do Corinthians e do elenco, né? Porque ninguém passa impunemente quando um time grande cai para a segunda divisão. Mancha o técnico, mancha o elenco, mancha todo mundo que está no pacote. É bom que as pessoas saibam disso. Não, mas esses caras não têm nem amor, porque eles vão jogar em outro lugar. Então, sim, mas caiu o valor. Você contratar um jogador que estava na Série A, jogando com uma camisa importante, com um clube importante, que acabou de cair para a Série B, cai o preço, cai a oferta. O salário não será o mesmo. Enfim, então a gente que ganhava 10% em cima de 2 milhões vai ganhar 10% em cima de 500 mil. Quer dizer, é um descontentamento e uma preocupação geral. Então por isso que eu falo, quem pode salvar o Corinthians, e eu torço para que é importante o Corinthians na primeira divisão, para todo mundo, até para os adversários. Quando o Corinthians joga é casa cheia, é mais dinheiro para todo mundo. É óbvio, tá certo? Então quem tem que salvar o Corinthians é o grupo de jogadores e a comissão técnica. Esquece dirigente, esquece todo mundo, porque eles estão mais afetados, eles que estão expostos, eles é que estão na linha de frente. Então depende muito desse grupo, o Corinthians escapar da segunda divisão. Eu imagino, não sou insensível nisso, imagino que passa pela cabeça dos jogadores mais jovens, dos jogadores mais rodados e do próprio professor Ramon e da sua comissão técnica, a preocupação. O discurso pode ser outro, o discurso pode ser motivador, tipo assim, tem tempo, estamos melhorando, aquela coisa toda. Eu entendo que é uma conversa aceitável. Mas no fundo, quando encosta a cabeça no travesseiro,
uma queda vai nos afetar profundamente. É isso. Mas temos a tabela aqui do Corinthians, os próximos jogos, para a gente conferir a campanha do Timão até o fim do Campeonato Brasileiro. Vai ter o Atlético Paranaense em casa, depois da data FIFA, o Cuiabá fora, Palmeiras em casa, Palmeiras brigando pelo título, Vitória fora, confronto direto, Cruzeiro em casa, Vasco em casa, Criciúma fora, que também pode ser um confronto direto. Criciúma está entre as equipes que têm possibilidade de rebaixamento. Bahia em casa e o Grêmio fora. Esse jogo contra o Grêmio fora traz péssimas recordações ao torcedor do Corinthians, porque lembra de 2007. Lembra de 2007 quando foi rebaixado. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. A gente está voltando para a rádio, vou querer ouvir a palavra do Mauro César, do Piperno, do Vanderlei, de volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas. Mauro tá aí. Passamos a tabela do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos desse Corinthians, que vai precisar ganhar tudo daqui para diante. Colocar a tabela na tela de novo? Vamos lá. Acho que ajuda a gente a... Vamos lá, Atlético Paranaense em casa, o Atlético joga pelo empate, né? Porque é a terceira pior campanha como mandante do Atlético. Se não me engano, é a lanterna do retorno, né? É o lanterna do retorno. Tem 2 jogos a menos. O Corinthians o Atlético Paranaense. E há 9 jogos não vence no campeonato, 6 derrotas, 3 empates. Então, para o Atlético jogar fora, até bom nesse momento, e joga pelo empate, porque ele mantém o Corinthians onde está, ele ganha um pontinho fora e tem 2 jogos a menos. O que não adianta muito se continuar perdendo também, né? 2 jogos a menos, só perde. Aí vai ter o Cuiabá fora. O Cuiabá fora, que é o time que vem reagindo. E que se ganha do Corinthians... Confronto direto. Se fosse hoje o jogo, ele vence, ele ficaria ainda com um jogo a menos e ele superaria o Corinthians, porque ele tem 3 pontos a menos, ele se iguala e teria mais uma vitória. Então você tem o Vitória lá em Salvador. Imagina a mobilização do Vitória, é decisão para o Vitória. Né? Decisão para o Vitória. Tem o Palmeiras em casa também. Mas imagina o Palmeiras brigando pelo título e a chance de rebaixar o Corinthians, entre aspas. Porque nessa altura aí do campeonato, do clássico, uma vitória do Palmeiras em Itaquera, dependendo dos resultados anteriores do Corinthians, pode ser praticamente a pá de cal. Pode deixar o Corinthians pendurado assim por muito pouco. E você tem ainda o Bahia brigando por vaga em Libertadores, o Criciúma que luta também para sobreviver na Série A, né? E o Grêmio, que adoraria também rebaixar o Corinthians, claro, né? Já foi uma vez, por que não a segunda vez? O Grêmio estava agora, há 2 anos, estava na segunda divisão. Então, assim, o Corinthians, para qualquer time grande, inclusive, mesmo o Cruzeiro, no caso do Cruzeiro ainda estava voltado mais para a Sul-Americana, mas também que esse jogo, não sei se é antes ou depois da Sul-Americana, acho que é depois já, né? Tem que ver como é que vai ter a situação do Cruzeiro até lá. É depois, né? Depois da Sul-Americana. Se vai ser depois da semifinal, como é que vai ser? Mas, enfim, para qualquer clube, você ter o Corinthians servido na bandeja, assim, olha, você quer rebaixar? Qualquer um vai querer rebaixar, como se fosse o Palmeiras, o Flamengo, o próprio Grêmio, lógico. Então, assim, são jogos perigosíssimos. Talvez o menos tenso seja o Cruzeiro, dependendo do espírito do clube naquele momento, do time. O Vasco também, porque pode estar na final da Copa do Brasil ou não, ali a gente não sabe a situação. E o Criciúma, se conseguisse safar, mas eu acho que até lá é provável que o Criciúma ainda esteja lutando ainda para permanecer. Depois só tem fio desencapado. Assim, dos mais fortes aos mais fracos, todos os times têm interesse direto na competição. Com esse aditivo, que é, olha, você tem a chance aqui de ajudar a rebaixar o Corinthians. Que tal? A torcida falou o quê? Vamos lá. Sul-Americana. Rebaixamento, claro, todo mundo quer fugir. Mas aí um pontinho que pode te levar para a Sul-Americana para faturar pouco mais. Sim. Né? Então, e o Corinthians com 2 semifinais aí no meio. Então, exato. E esses times, a maioria deles, jogando nada além do brasileiro. E o Corinthians chega nas 2 semifinais e passa a ter uma falsa sensação de que está tudo bem.